Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública, aqui do Estúdio Cristal, na esquina da comunicação. E agora, estamos recebendo a secretária do Trabalho e Assistência Social do Rio Grande do Sul, e que foi titular da Secretaria Especial dos Direitos Animais, Regina Becker, e também a bióloga e secretária adjunta municipal do Meio Ambiente, Viviane Diogo. E a discussão, o debate agora, é sobre a questão das casinhas. Começou ontem, na verdade. Começou ontem. A Thaline debateu ontem com o prefeito sobre isso, não é, Thaline? Sim, eu não concordo com o prefeito, enfim, acho que deixei bem clara a minha posição. Foi. Secretária Regina... A questão é, só para situar, né, Juremira, o prefeito fez uma menção à secretária Regina Becker, dizendo que toda a polêmica em torno das casinhas de cachorro aconteciam porque o fato estava sendo explorado politicamente pela secretária. Então, nós garantimos um tempo de manifestação para a secretária e ela gentilmente aceitou, né, conversar e manter um contraponto, apesar dela ter o espaço para responder às acusações ontem do prefeito. Boa tarde, secretária. Boa tarde, uma saudação muito especial ao Juremir, que essa semana ganhou a medalha Mérito Farroupilha do meu ex-colega deputado Jefferson Fernandes, e que é uma alegria, né, a Assembleia poder te homenagear. Fiquei feliz. É muito legal. Thaline, boa tarde para ti, também para Viviane, para todos os ouvintes deste programa que é de tanta audiência no estado. Bom, a questão das casinhas comunitárias dos cachorros do Jardim do Salso, na verdade foi reduzida a uma questão pontual daquele espaço. A nossa defesa é uma defesa muito mais ampla. A nossa defesa é uma defesa dos animais comunitários como um todo. E nós temos inúmeros exemplos e vivências aqui em Porto Alegre que comprovam que há essa relação já histórica na cidade com animais, né, em diversos bairros da cidade. Eu vou citar para vocês os casos, por exemplo, né, de pontos de táxi que tem cães comunitários, o Hospital da Restinga, que no estacionamento tem cães comunitários. Existe até um caso emblemático, né, que é um galo que mora num pequeno canteiro na Avenida Cristiano Fischer, localizado exatamente em frente ao portão da Fundação Zoobotânica, que é cuidado por todo mundo. Então, a gente não pode simplesmente pensar que o caso dos cães comunitários do Jardim do Salso, para nós, aquilo ali resume a nossa luta. Não, ela é muito maior. Agora, o que me estranha muito, né, é o fato de que outras coisas nas calçadas podem, né? Na rua Duque de Caxias, perto onde eu moro, cotidianamente tem 3 carros estacionados na calçada. Nós temos triciclos, patinetes, bicicletas, containers de resíduo de obra. Nós temos cabines de segurança, temos chaveiros, fruteiras. Então, nós temos muitas coisas, muitos equipamentos nas calçadas de Porto Alegre. Mas casinha de cachorro não pode, né? Então, que posição é essa, né, do poder público, em que simplesmente atribui a questão de cães que são vacinados, castrados, né, cuidados por protetoras, porque esse é o trabalho que a gente faz, né, historicamente. Eles não apresentam riscos de zoonose, e que são tutelados por uma comunidade, e que é completamente equivocada a posição do prefeito em dizer que até eu estava achando incrível, né, a posição do recurso apresentado, dizendo que até a dieta dos escorpiões hoje ela mudou, né, passa a ser ração de cachorro, porque um dos argumentos é isso, que até escorpiões podem se proliferar naquela área. Restos de comida que atraem pombos, ratazanas. Quem é protetor e que trabalha com isso, não deixa comida no prato. É isso que acontece. Jamais alguém vai passar e vai ver um prato vazio de um cão comunitário, porque ele é alimentado, ele come e é retirado imediatamente, até porque o prato pode desaparecer daqui. O que fica é a água, e essa água ela é trocada várias vezes por dia. Então, é uma visão completamente distorcida e equivocada do poder público, principalmente do Marquesan, que atribui o fato de cães comunitários serem portadores, serem motivo
de doenças à saúde, à população da cidade. Então, eu estranho muito isso, porque, na verdade, a realidade ele desconhece, né? Desconhece totalmente. Eu sinto muito o fato da equipe não ter instruído ele de como é que as coisas funcionam, né? E uma outra coisa que ele citou ontem, né, que a tutora deles, que é a senhora Rosana, ela nunca se preocupou em colocar os dois cães no apartamento dela. É também uma falta de conhecimento dele, né, o fato de não saber que alguém que tem 5 gatos resgatados das ruas, doentes dentro de um apartamento pequeno, vai poder acolher mais 2 cães. Isso é muito difícil, introduzir animais que não se conheciam, que não conviveram juntos dentro de um ambiente, no mesmo ambiente. E ele faz isso, né? Ele pontua o fato dela não trazê-los para dentro da sua residência como sendo um motivo para desqualificar o trabalho que ela faz. Então esse é um trabalho que ele requer que seja visto na sua totalidade. Quando essa lei foi aprovada pelo nosso governador Eduardo Leite, no final do mês de janeiro deste ano, né? Um homem sensível, um homem inteligente, um homem atento às causas, sobretudo dos animais. Ele percebeu que era necessário que a gente trabalhasse nessa questão e me convidou para assumir a pasta da assistência e do trabalho, com a determinação de que nós começássemos a pontuar questões importantes dentro do governo do estado, que é a proposição de políticas públicas justamente para isso. O que nós já fizemos, né? Nós já conseguimos, né, aprovar a legislação que estabelece os valores que o Estado vai trabalhar nos próximos 4 anos, né? Nós temos uma LDO aprovada, que ela já pontua uma rubrica específica para a causa animal dentro do governo do Estado. Nós temos que mudar a legislação dentro do governo, para que possamos, né, trabalhar com essa questão de uma forma legal. Então, não tem por que simplesmente dizer que as casinhas dos cães comunitários do Jardim do Salso não podem ficar porque elas causam algum tipo de problema. Não é isso, né? A questão ela vai além disso. Então, a nossa defesa é uma defesa muito mais ampla. É uma defesa de que nós temos que reconhecer o trabalho histórico da rede de proteção animal de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, e que faz esse trabalho que seria, na verdade, uma competência do próprio poder público e que não pode fazer isso sozinho. Seria muito bom que a gente pudesse dizer, protetoras e protetores, vamos levar todos os cães e gatos agora da comunidade para o espaço da seda, né? Vamos botar lá. E em que condições? Teriam condições de abrigar os milhares que estão nessas situações hoje em Porto Alegre? A seda teria condições de abrigar todos? Não teria, né? É difícil. O processo de adoção é difícil. O processo de adoção é muito complicado. É algo que requer persistência e, sobretudo, determinação com um olhar de caridade e de compaixão. Bióloga e secretária adjunta do Meio Ambiente, Viviane Diogo, boa tarde. Boa tarde. Eu queria trazer, assim, para o início da minha fala, um histórico, né? Eu acho que é importante nós resgatarmos, assim, o que desencadeou essa questão das casinhas lá, especificamente. Que, como a secretária disse, nós não devemos tratar isso pontualmente, mas foi uma situação pontual que desencadeou, né, todo esse debate. Isso surgiu, então, né, vocês bem devem estar acompanhando, de uma reclamação, de uma denúncia via 156 de um morador que se sentia incomodado com a presença dos animais. Na sequência, a Secretaria de Mobilidade Urbana, ela recebeu um abaixo-assinado de 9 outras pessoas sinalizando, então, que estavam incomodadas com a presença daquelas casinhas no passeio público. O poder público necessita fazer o seu papel, né? Então a Secretaria de Mobilidade, num primeiro momento, esteve lá para verificar a situação das casinhas que lá estavam, que lá estão ainda, né? E na sequência pediu o apoio, então, da Coordenação dos Direitos Animais para que fosse lá verificar a situação dos cães. Para nós, né, deputada Regina e secretária, né, que nos conhecemos e sabemos que a questão dos animais, ela tem que ser vista de maneira sistêmica. Os animais, eles não
fazem parte do ambiente pontualmente, eles interagem com as pessoas, existe toda uma questão aí que envolve a ocupação, a territorialidade do animal naquele espaço, né? A senhora bem sabe, porque esteve à frente lá da secretaria, que existem casos de mordedura em função de animais soltos nas vias públicas. De 2015 para cá. E não é aquele caso, né? Eles são de 2000 para cá, 15 para cá, nós tivemos 1.767 registros de denúncias, de reclamações ou solicitações de providências por parte do poder público em função de mordeduras, né? E em 2000, só na Praça México, que a senhora trouxe um histórico aí, né, da questão dessa ocupação dos espaços públicos por cães comunitários, por casinhas, por abrigos ou albergues para cães comunitários, nós tivemos 21 registros. Então isso é uma situação real. A gente entende, né, que o poder público precisa fazer esse trabalho, né, de conciliação entre essa comunidade e fazer o seu papel de intervir nesse conflito e tentar achar a melhor solução. Nessas conversas que nós tivemos com a equipe técnica da SMAS, foi apontado, né, pelas pessoas ali que circulavam no local, riscos de agressão para esses animais, históricos de envenenamento. Então, a coordenação de direitos animais, num primeiro momento, já buscando uma solução para não tornar, né, não tornar perigoso para esses animais a permanência no local, ofereceu a estrutura de albergagem lá da Unidade de Saúde Animal, que a senhora também conhece, sabe que é uma estrutura que tem condições de receber esses animais, né? O animal que chega na Unidade de Saúde Animal, ele é esterilizado, passa por uma avaliação clínica, médica veterinária, ele é vacinado, vermifugado e é disponibilizado para adoção. Em 2016, ao final de 2016, haviam 260 animais albergados lá na unidade. Nós fizemos um trabalho muito forte junto à rede de proteção, junto às redes sociais, junto com a mídia, que é super apoiadora da causa animal, de buscar adoção para esses animais. E hoje nós temos 69 animais albergados lá. Então esse trabalho, ele precisa ser efetivo. Obviamente que o local de animal não é na rua. De maneira alguma a gente pode, os cães comunitários, as pessoas que auxiliam os animais na rua, elas fazem um trabalho extremamente nobre. A gente não pode assim desqualificar de maneira alguma o trabalho dos protetores ou das pessoas que são sensíveis à causa dos animais. Mas de maneira alguma o local de um animal, e eu tenho certeza que a senhora concorda comigo, é na rua. Nós precisamos somar esforços para que os animais encontrem pessoas que os adotem e que garantam que esses animais tenham um lar, tenham carinho, não que os que estão lá não recebam carinho, mas vamos pensar no todo da política, né? Porque talvez lá tenha uma pessoa que tenha tempo suficiente para tratar esses animais na rua, mas vamos pensar como política. Nós precisamos buscar soluções. Obviamente que o poder público não vai ter perna, né, para abrigar todos os animais. A senhora esteve à frente da secretaria e durante o período que esteve lá também não conseguiu solucionar a questão, porque ela é real, né? Nós vivenciamos, o que eu vivenciei à frente da coordenação de direitos animais, as dificuldades certamente foram as mesmas que a senhora enfrentou. E não da mesma foram diferentes, forma, sabe por quê? Porque eu iniciei o trabalho. Claro. Né? Diferente. Não, mas então é diferente a situação. As dificuldades no sentido de que a capacidade do poder público, ela é menor do que a velocidade de reprodução dos animais, né? Os animais que estão na rua, eles podem potencializar, né, esse aumento de populacional. Um ponto Mas Viviane, quem é tratado por protetora é esterilizado, vermifugado, vacinado. Mas não é assim. Não há. A protetora que tem essa relação direta. Não há garantia no espaço público, assim, quando o animal tem acesso à rua, de que outros animais que circulam e não estejam esterilizados não ocupem aquele espaço. Ao ocupar o espaço, imediatamente ele é identificado, resgatado pela protetora. Mas a senhora sempre, certamente, né, concorda que o local de animal não é na rua. Que nós precisamos trabalhar por encontrar locais em que os animais não acessem a rua. Nós fazemos um trabalho educacional junto aos adotantes, justamente nesse sentido, e de avaliar e cientificar as pessoas que à medida que adotam um animal, esse animal não tem que ter acesso à rua.
Porque ele é teoria. Ele está diferente. em risco de atropelamento, ele está sujeito a maus tratos, ele está sujeito a adquirir uma doença de outro animal que não está devidamente acompanhada à saúde. Então tem uma série de questões. A questão que envolve, né, o direito dos animais, ela é bastante complexa. E a gente não pode deixar que esse caso específico do Jardim do Salso, ele desvirtue a coisa mais importante, que é o debate do bem-estar dos animais, que ao final de tudo é o que nós queremos. Bom, tanto a senhora como a rede de proteção, o nosso objetivo ao final de tudo é que os animais fiquem bem. Então, são visões diferentes de um poder público hoje, que é um poder público que impõe determinadas condições, sem ouvir a rede de proteção, né? A rede sem de ter proteção, tido qualquer tipo de mediação, não tenha, né, a informação correta. A rede de proteção é ouvida, a rede de proteção é parceira nas ações que nós fazemos nas comunidades mais carentes. A rede de proteção é um apoio. Viviane, é o seguinte, quando a esses locais. Quando eu criei a seda, e é importante dizer isso, o seu né? trabalho na frente mas talvez da seda, os ouvintes não mas conheçam. A senhora não deve desqualificar o trabalho que está sendo feito agora. A senhora não me deixa concluir um raciocínio. Então, assim, enquanto tempo, a senhora falou, eu fiquei todo o tempo parada. Eu não lhe interrompi nenhuma vez. Então, da mesma forma, eu gostaria de concluir um raciocínio. Porque senão, se a senhora me interrompe, as pessoas que estão ouvindo, elas não conseguem entender. E é bem importante esse espaço que vocês estão nos dando para explicar o trabalho que está sendo desenvolvido. Porque a mídia, ela é uma apoiadora da causa dos animais. Toda vez que a gente vem para um espaço aqui de discussão e fala sobre a questão dos animais, que nós falamos da importância da adoção, potencializamos a adoção, né? Então, assim, é bem importante a gente concluir o raciocínio. É isso que eu queria dizer e falar com relação à questão da permanência das casas. Há um conflito com relação à lei que regra o mobiliário urbano da cidade, né? A lei municipal, a senhora sabe, porque esteve à frente da secretaria. Precisa ser feita essa discussão, mas hoje nós temos uma lei municipal que versa e ela é conflituosa com a lei estadual. Então, isso precisa ser resolvido, né? E já era assim a época que a senhora estava à frente da secretaria. Secretária Regina Becker. Bom, inicialmente eu queria dizer que a afirmação da secretária Viviane, quando ela diz que eles encontraram na seda, quando nós entregamos a gestão ao Marquesan, 260 cães, né? E aqui agora são só 69. Mas o volume de trabalho, naquela época, ele era intenso. Nós tínhamos 150 atendimentos dia, sem contar o atendimento nas periferias e nos bairros. Então, o volume de animais que nós tínhamos entrando e saindo dentro da seda era muito grande. Esse trabalho, né, com a extinção da seda, que passou a ser uma diretoria, ele foi reduzido, muito reduzido, em mais de 50%. E uma situação que me deixou muito chocada foi o fato de que, quando o Marquesan assumiu a prefeitura, 2 semanas depois, nós estivemos em reunião com ele, pedindo, né, sugerindo que um grupo de empresários estava disposto a manter o hospital veterinário, doando mensalmente o valor de R$150 mil para manutenção de equipe técnica e medicação, para que o hospital pudesse realmente trabalhar dentro da sua capacidade, né? Foi um empreendimento que não custou 1 centavo para o poder público municipal, todo equipado com raio-x, ecografia computadorizada, laboratório, enfim, toda a estrutura, e que o Marquesan não aceitou a doação. Por quê? Porque achava que ele aceitando, eu teria algum tipo de ingerência dentro do hospital e que poderia, sim, beneficiar a minha imagem de alguma forma. Quer dizer, desconsiderou totalmente o fato de termos uma população enorme de animais na cidade e que precisaríamos atender, sim. Porto Alegre hoje é a capital que tem o maior número de animais domésticos do país. O último censo identificou 2,3 cão por habitante, 3,8 gato por habitante. Quer dizer, vocês imaginam, 1.500.000 habitantes, qual é a população que nós temos de cães e gatos em Porto Alegre? Então, a teoria, Viviane, ela é muito boa, né? Mas na prática nós temos inúmeros animais em situação de abandono e maus tratos. No Jardim do Salso especificamente, o prefeito não esteve lá, porque senão ele teria visto que a 30 metros das 2 casinhas colocadas na calçada, que não impede o trânsito de pessoas, que elas são limpas, que elas são cuidadas, existe na esquina
um lixão a céu aberto e um valo enorme com esgoto, onde tem dezenas de cães e de gatos atrás de comida. Esses cães e esses gatos são identificados, resgatados, castrados, tentado tutoria para eles. Então, é uma forma, sim, de política pública essa. O ideal seria que todos estivessem em lares. O ideal seria que todos estivessem em albergagens muito boas, acolhidas com amor e com carinho. Mas isso na prática não funciona. Enquanto a gente não manter o trabalho de conscientização, como nós fazíamos nas escolas, 3 pedagogas percorrendo as escolas, 20 mil alunos envolvidos em projetos educacionais na rede pública municipal, né? Foram 30 mil castrações de fêmeas e machos, cães e gatos, 34 mil fiscalizações de maus tratos, com 14 fiscais que percorriam a cidade fazendo fiscalização de maus tratos. Nós tínhamos, sim, uma atividade muito intensa, né? Então, isso significa política pública dividida também em projetos e em propostas para minimizar. Agora, né, o que é o ideal e o que é o verdadeiro, o que é o sonho e o que é que a gente tem que fazer, tem que se encontrar uma mediação. Agora, não é, né, medidas que são coercitivas e sanções que vão chegar a uma denominação e uma possibilidade de uma solução. Infelizmente, eu percebo que o Marquesan, né, prefeito Marquesan, ele pessoalizou essa questão, né? Ele pessoalizou na Regina. Ele personalizou como sendo eu a pessoa responsável por alguma coisa e que tivesse detonado todo esse processo, né? O que nos parece, e aí eu quero deixar isso muito claro, é que eu não sou candidata a nada, como ele disse ontem aqui, né? Já avisando eleições de 2020, eu não sou candidata a nada. O Fortunati não é candidato a nada porque ele está indo embora para Portugal e tem um mestrado de 2 anos em Portugal. Então, qual é o problema, né? Se o problema é a questão eleitoral, né, nós dois estamos fora desse processo. Agora, o fato dele agir dessa forma, ele mostra, né, que está colocando as mãos pelos pés, ele está levando para um outro viés, né, que é um viés de eleição, a tal ponto, por exemplo, de ter rompido com o PP, que é o partido que foi o responsável pelo Marquesan ter sido eleito, pela possibilidade do PP ter sinalizado talvez uma candidatura própria para a prefeitura. Então, é essa postura que a gente quer? Não pode se pessoalizar. Nós estamos lidando com uma outra questão, que é uma questão que é vinculada aos animais comunitários, a necessidade, sim, do poder público ter políticas públicas efetivas e que a gente possa dar a eles a melhor atenção enquanto o sonho não vira realidade. Estamos de volta para o terceiro bloco do Esfera Pública, aqui do Estúdio Cristal, e quando tem debate, tema importante para a sociedade, o Esfera Pública acompanha. Então hoje nós estamos fazendo esse debate importante. Aliás, eu quero aproveitar, eu vou te atrapalhar aqui, a gente pode fazer o serviço, quem quiser adotar. Já começamos, Cláudia, o Juremir está quase convencido a adotar um gato ou uma gatinha, então vai te preparando. E quem quiser adotar esses animais, antes só da gente continuar o debate, quem quiser adotar os animais, eles podem conhecer os animais lá na Unidade de Saúde Animal Vitória, no horário de funcionamento da unidade, das 8 às 11h30 e das 13 às 16h30. Diariamente está aberto lá a comunidade que queira conhecer os animais e adotar. A campanha é que ela não compre, adote. Não compre, adote, sim. O debate é esse, o debate das casinhas de cachorro em Porto Alegre. Nós estamos recebendo a secretária do Trabalho e Assistência Social do Rio Grande do Sul, Regina Becker, e a secretária adjunta municipal do Meio Ambiente, Viviane Diogo. A palavra agora é com a senhora, Viviane Diogo. Eu queria resgatar uma fala da secretária que falou na teoria, né? O projeto é bonito na teoria e na prática, né? Porque a gente discorre muito sobre teorias, né? Estuda o assunto e busca aí as soluções para tentar minimizar, né? A questão dos riscos para os animais, trabalhar com a questão da saúde, do bem-estar, mas nós vivemos no mundo real, né? E diariamente nós enfrentamos situações que envolvem o bem-estar de animais que não é o adequado. Então, nós não trabalhamos só em teoria, nós trabalhamos na prática, estamos lá diariamente com a estrutura da Unidade de Saúde Animal, que foi uma doação, né, de um privado, que a secretária acompanhou bem, uma estrutura maravilhosa, uma estrutura que não existe em outro estado,
saem, não conheço no exterior as estruturas para saúde animal, mas é uma estrutura belíssima, equipada para atendimento veterinário, né? Hoje essa estrutura, ela funciona, opera com recursos próprios do município, e aí a senhora deu uma notícia muito boa, né? Que é fazer as alterações legais necessárias para que venham recursos do Estado para a saúde animal, porque essa é uma pauta que ela fica no limbo, né? Diferente da saúde das pessoas, que se recebe recursos federais, recursos estaduais. Quando a gente fala em recurso, em saúde animal, nós não recebemos nenhum aporte de recursos, né? Ou isso se dá por parcerias privadas, como foi o caso lá da doação do espaço da unidade de saúde animal, ou com recursos próprios do município. As pessoas não se dão conta que a saúde animal tem impacto na saúde das pessoas. Diretamente. É uma questão de saúde um ponto geral, bem importante que a gente tem que lembrar a todo momento. É estritamente relacionado, né? Saúde das pessoas e a saúde dos animais. Então a estrutura funciona lá, opera. Hoje nós trabalhamos com serviços de esterilização. O foco principal é o controle populacional, porque isso também envolve uma série de outros benefícios para os animais, além dos benefícios de saúde, mas evita o abandono, evita maus tratos, né? Evita crescimento populacional diretamente. Então trabalhamos com a esterilização, foco principal. Fazemos outras cirurgias gerais de média e baixa complexidade. Trabalhamos no atendimento clínico. Isso é o que hoje o poder público tem realizado em tratamento de saúde animal. Mas nós estamos buscando aí um novo modelo de trabalho. Lançamos no dia 10 agora desse mês uma consulta pública. Essa consulta pública ela está disponível lá no site da prefeitura. Entra ali né, no site da prefeitura, meio ambiente e sustentabilidade, no linkzinho ali das secretarias, e logo abaixo, quando diz AISMAS, aí tem um linkzinho bem abaixo, está bem visível ali. Nós vamos colocar também um banner para ficar bem à disposição dos interessados no assunto. Tem todo o material da consulta pública num novo modelo que nós estamos trabalhando no sentido de ampliar o número de esterilizações, atendimentos clínicos e cirurgias em geral, mas ampliar os serviços. Nesse novo modelo, nós vamos estar disponibilizando exames clínicos de diagnóstico, exames de raio-x, porque a estrutura lá da unidade, ela dispõe disso, né? E hoje não está operacional. Existe uma preocupação muito grande no fato de ter sido feito um investimento lá na saúde dos animais, em estrutura, mas hoje nós não colocarmos aquela estrutura que é belíssima a funcionar a pleno. Então, com esse projeto novo, nós vamos conseguir fazer isso. É importante que a população participe, que a rede de proteção participe dessa consulta pública, que os atuantes no setor, né, os prestadores de serviço na área veterinária também participem, porque aí a gente consegue enriquecer melhor e tornar esse projeto realmente um projeto que atende àquilo que a sociedade precisa. E nesse projeto nós estamos prevendo, então, chegar a mais de 8.000 castrações por ano. É um projeto que vai triplicar o número de castrações que nós fazemos hoje e facilitar ou melhorar o diagnóstico clínico dos animais com os exames complementares, né? O que eu queria também trazer para vocês, que é bem importante, né? Que de 2017 para cá nós tivemos 460 adoções, né? Até o fechamento do segundo semestre aqui desse ano. Então, mais uma vez, bater nessa questão da adoção dos animais. De maneira alguma, local de animal é na rua. Dentro da realidade, nós não conseguiremos que todos os animais encontrem um lar, mas isso é importante. Com relação à albergagem, hoje nós temos os 69 animais lá na unidade, como eu disse anteriormente. Fizemos um trabalho bem exaustivo e de muita força da equipe no sentido de buscar adotantes. Não são só cães e gatos? 20 gatos e os 69 cães. Ó, Juremir, tá lá o teu. Na verdade, agora nós temos 19, porque um já é do Juremir, né? Então a gente vai mandar entregar lá na casa. Então agora nós temos só 19 gatos. Então, assim, esse trabalho foi feito também com uma preocupação de garantirmos o bem-estar desses animais que lá estão albergados. Porque, como eu disse, nós tínhamos no final de 2016, 260 animais lá albergados. Para que os animais permaneçam lá na unidade, existe todo um cuidado para garantir esse bem-estar. Nós não podemos nos tornar lá nessa unidade acumuladores de animais.
temos mais animais que a capacidade e que a condição de saúde permita. Quantos animais? A nossa estrutura lá hoje, ela, atendendo a legislação municipal que versa sobre o espaço mínimo necessário para cada animal, a capacidade de albergagem são 100 animais. Né? Nesse modelo que nós estamos contratando agora, o que nós estamos propondo de projeto, a possibilidade da albergagem, nós vamos contratar pelo município a albergagem de 100 animais, mas nós vamos abrir nesse projeto a possibilidade daquele prestador de serviço que vier a prestar o serviço para o município, que ele possa também albergar animais de privados, ampliando a estrutura de albergagem, porque lá existe uma área, né, disponível para albergagem. Também nesse projeto nós estamos possibilitando que o privado possa contratar os serviços da unidade de saúde animal, porque havia uma demanda, né, da população que mora ali no entorno. Hoje o atendimento é exclusivo para moradores de Porto Alegre, né? Então ali a estrutura é de Porto Alegre, mas ela está no município de Viamão. Então o morador de Viamão não recebe o atendimento na unidade. E aí eles sempre nos questionavam: poxa, mas por que a gente não pode então pagar pelo serviço aqui, já que eu estou aqui ao lado dessa estrutura, né? Então esse projeto novo, ele permite isso, e é importante que as pessoas participem. Muitas mensagens, o assunto chama muita atenção, então tem aqui quase 200 mensagens, e um ouvinte disse o seguinte: prezados, sou moradora da região da polêmica das casinhas. É inadmissível o fato da prefeitura estar preocupada com as casinhas e cães do Salso, que estão bem cuidados, os cães vacinados, castrados. Enquanto isso, tem um valão e ela manda a foto do valão, que é horrendo. Se o valão é lá mesmo, é um valão... 30 metros. Isso, o valão é... Tá vendo, Thalita? A imagem do valão? A imagem do valão nós estamos olhando aqui, se me permite, Juremi. Aí a gente precisa trabalhar com a educação das pessoas, porque o volume de lixo que tem aí, lixo, quando o município tem uma cobertura de coleta de lixo domiciliar em 100% do seu território, né? É uma questão educacional, as pessoas têm que se conscientizar. O dia que está chovendo, não colocar a sacolinha do lixo na rua, né? Mas é que eu fico pensando assim, a moradora que reclamou das casinhas, ela não reclama do valor? Mas não é só no Jardim do Salso que tem lixo acumulado. Tem em vários lugares da cidade, pelo amor de Deus. Eu conheço a cidade inteira. Tem vários outros lugares, lixo acumulado na cidade, não é isso. Laranjeiras, entendeu? A Vila Pinto, Morro da Cruz. Meu Deus, tem vários lugares com lixo. Não é 100% não. Eu conheço a cidade. Não, a coleta, ela passa. Se as pessoas colocam o seu resíduo para coleta, é outra coisa. Mas o caminhão do lixo passa em 100% da cidade. Não tem, alguns lugares não tem nem como chegar o caminhão. Jeremirar, teu saúde. O que nós temos? Não, a questão me parece que e vou fazer a provocação para a secretária, porque o prefeito ontem mencionou aqui a questão da sujeira dessas 3 casinhas especificamente do Salso. Eu debati com o prefeito porque eu tenho uma simpatia muito grande pela causa animal, e ele mencionou a questão da sujeira, mas parece que a questão da sujeira das casinhas, se é que de fato há, porque a secretária Regina diz que elas são limpas, são cuidadas pelas mantenedoras ali, pelas as pessoas que trabalham com o cuidado animal, se torna tão pequeno perto de uma foto como essa, né, secretária? Tem alguma ação da prefeitura, por exemplo, para essa questão do... É que o discurso parece que agora a gente vai para uma outra linha de discurso, mas assim, e aí, claro, para eu explicar a questão dos resíduos, eu vou ter que me estender um pouquinho, mas eu vou tentar ser bem sucinta, porque eu sei que vocês já estão aqui com o horário. A gente está com tempo. Até as 2h30. Tá bem. A gente está com tempo. Então, só para a gente entrar um pouquinho, né? Eu entendo que também não é a sua área, o seu setor é específico. Na verdade, a questão dos resíduos, sim, também atende o meu setor, em parte, né? Porque nós trabalhamos com a fiscalização, trabalhamos com a educação ambiental. A educação ambiental, assim como a educação humanitária, que era feita na época da secretária pela SEDA, e hoje ela foi incorporada à educação ambiental da SMAS, então ela é uma educação ambiental que, além de tratar da questão dos resíduos, ela permeia a questão do bem-estar dos animais, porque nós precisamos tratar esses assuntos de forma sistêmica, né? Então, a educação ambiental hoje, ela pauta isso. E aí, quando a gente fala em resíduos, tem todo esse trabalho da educação ambiental, tem a questão da fiscalização, né? E a gente
precisa aí sensibilizar a população. Claro que existem muitos focos de resíduos nas cidades, esse não é um problema exclusivo de Porto Alegre, é um problema das cidades, né? Se tu me perguntar qual é a relação, ou o que é melhor ou o que é pior, não existe melhor ou pior. Não existe melhor ou pior o fato de um animal estar rasgando uma sacolinha de lixo, que nós recebemos um vídeo lá do morador do Jardim do Salso mostrando os cachorros rasgando as sacolas. Mas a gente não pode crucificar o animal porque ele rasgou a sacola. Ele rasgou a sacola porque ele está na rua. E não existe melhor ou pior o fato desse montante de lixo aqui junto ao curso d'água. São questões que a gente tem que tratar, elas são do dia a dia da cidade. A cidade é dinâmica, as pessoas precisam ter esse senso de pertencimento. Às vezes as pessoas não percebem que largar o lixo no arroio, eu estou jogando fora, né? É uma coisa assim que vem histórica. O que fazia no passado, né? Se construir as casas junto aos arroios justamente para aquilo levar. A impressão que as pessoas têm é que me livrei do problema. Não! O problema ele vai adiante, ele vai na cidade vizinha, ele vai no próximo curso d'água, ele chega no Lago Guaíba, então chega no mar, então é isso que a gente tem que ver. E aí eu quero voltar à questão que nos trouxe aqui, que é a dos animais, para dizer e reforçar mais uma vez que o objetivo da Diretoria de Direitos Animais, de todo o trabalho que nós fazemos lá, dos profissionais que lá estão, que a secretária bem conhece e sabe do esforço de cada um, né? É garantir o bem-estar dos animais, não é outra coisa. Essa pauta do Jardim do Salso, ela vai ser tratada hoje, né? Se criou toda uma discussão. Atualmente, as casinhas permanecem em função de uma liminar na justiça, é isso? Existe uma liminar, existe uma audiência que eu acho que ocorre dia 23, se não me engano, secretária, que vai ouvir as partes, né? Então, nós vamos caminhar nessa pauta, mas de maneira alguma nós devemos, né? E aí eu falo até para as pessoas que me mandaram mensagem no WhatsApp, a rede de proteção não respeita ninguém, não é, gente, de maneira alguma, a rede de proteção faz um papel importantíssimo na cidade. A pauta, ela se tornou uma política pública, ela passou a ser vista pelo poder público, pela sociedade, porque alguém trouxe essa bandeira. Se ninguém falasse sobre animais, isso não estaria sendo conversado hoje. Então essas pessoas, elas têm um papel fundamental e nós não podemos, aqueles que não são favoráveis à manutenção das casinhas no Jardim do Salso e que acham que animal não deve ter um olhar tão importante dentro da sociedade, de maneira alguma essas pessoas também devem desqualificar o papel da rede de proteção. Eu concordo com isso. Secretária Regina Becker. E o prefeito chama ontem as protetoras de inocentes úteis, né? Ele diz, essa é a classificação que ele conceitua as protetoras. Inocentes úteis como se elas estivessem sendo levadas por alguma coisa, desconsiderando a emoção, o vínculo, o trabalho histórico que elas desenvolvem e de extrema importância que na verdade é uma ajuda ao poder público, né? Porque elas cumprem um papel, sim, que seria do poder público. A gente conhece, né, graças a Deus, tantos países aí que conseguem, como a Holanda hoje, né, taxa zero de animais na rua. Existem casinhas na Holanda, secretária, na rua, na via pública. Vamos estudar o caso da Holanda. Animais comunitários, né? Com casinhas em via pública. Justamente isso, né? Para prestar essa ajuda do poder público. E lá em Santa Catarina tem casinhas, manda o ouvinte aqui a matéria do Globo. Exatamente isso. Florianópolis também, né? A Prefeitura de Florianópolis já entendeu a importância e também tem os cães comunitários. Então, não se tratam de inocentes úteis, né? Se trata de uma defesa, de uma luta histórica e que tem que ser respeitada. E essa prepotência com que o Marquesan tratou essa questão, não indo ao local, não conversando com ninguém, né? E pessoalizando em mim, né? Pessoalizando como se eu fosse responsável e ainda cita quais foram as castrações que ela já fez como secretária de Estado, né? Como secretária de Estado, eu estou hoje responsável pela pasta do trabalho da assistência social, dividindo uma secretaria robusta, enorme, com um orçamento muito pesado, trâmites legais muito grandes, e conseguimos, né, fazer um planejamento grande, incluindo hoje, na lei de diretrizes orçamentárias, já prevendo ações, e essas ações, assim como se faz, né, sempre o Poder Executivo, né? Quem executa é a ponta, é o município.
O que nós fizemos é a orientação, é o repasse, é isso que a gente faz. Agora, castração, né, como secretária, não é um papel que compete, não porque eu não queira, né, mas não é esse o escopo de uma Secretaria de Estado que ainda não tem autorizado pela Assembleia Legislativa a legislação que permite a inclusão deste departamento hoje na estrutura que nós estamos trabalhando. Isso é um projeto que entra na Assembleia agora, até o final do ano. Até o final do ano, esperando o recesso, depois ele cumpre o rito legislativo e aí a gente espera poder aprovar isso o mais rápido possível. Então a nossa defesa é uma defesa que não é pelo Jardim do Salso, né? Não é pela Rosana que faz esse trabalho e que vem defendendo isso. É por todas as protetoras, por todas aquelas que desempenham um papel importante e que nós entendemos que é fundamental. E eu gostaria, assim, de dizer para vocês, né, que a minha luta não é uma luta eleitoreira e nem eleitoral, até porque eu não sei nem se eu concorro na próxima eleição, né? O Fortunati vai estar na Europa há 2 anos, indo e voltando. O meu filho mora nos Estados Unidos, em Washington, né? Eu não tenho mais pais, né? Faleceram os 2. Então, eu ainda estou nessa luta por entender e por acreditar que eu posso contribuir para a causa animal. Eu já tive convites para trabalhar em várias organizações internacionais que trabalham projetos enormes, né? Inclusive um que é na África do Sul, que eu estou muito tentada a fazer parte dele, que é trabalhar com selvagens na África, que eu pretendo fazer isso ainda em algum momento da minha vida, e a minha contribuição é uma contribuição que ela pode ser feita ainda, né? Cada um de nós tem uma missão nessa vida. E eu acho que a minha missão é essa ainda, né? Que é tentar lutar por políticas públicas. Eu tenho 130 municípios no estado que eu acompanho diretamente a implantação de políticas públicas. Eu estou indo para a fronteira oeste agora, na semana que vem, a 4 municípios a pedido de prefeitos, de vereadores e da rede de proteção animal, porque cada município é uma realidade. Cada município tem a sua situação, né? E que a gente tem que ver como é que implantar política pública, o que é possível fazer, o que a prefeitura não pode. Então, é essa ajuda que eu tenho dado. E a minha passagem por Porto Alegre foi uma passagem, né, quando criei a SEDA, um trabalho que foi muito determinado. Hoje há uma continuação do trabalho, minimizada por uma decisão do prefeito, e que agora essa crise toda fez com que ele, então, propiciasse a possibilidade desse projeto, que é um projeto, né, que visa, de uma certa forma, né, terceirizar um serviço para oportunizar outros. Ele poderia ter dado consequência. Se ele tivesse aceitado em janeiro, logo depois que ele assumiu, a parceria de empresários que teriam bancado todo o serviço. E ele não quis. Isso é importante dizer, né? Nós temos prova em relação a isso, né? São pessoas que participaram dessa reunião e ele não quis. Ele abriu mão porque ele achava que não precisava, né? Então, diminuiu o serviço, diminuiu o atendimento, reduziu a equipe e a gente conseguia coisas incríveis na época. Em época de frio, por exemplo, eu ligava para uma pessoa, olha aqui, eu preciso 800 cobertores pequenos para cães. Os cobertores no outro dia chegavam de pessoas que davam doação. Se precisava prótese para fazer cirurgia ortopédica, nós tínhamos 9 clínicas em Porto Alegre, parceiras, que faziam 5 atendimentos mensais gratuitos para SEDA, de cirurgias de média e alta complexidade, que a gente não tinha nem equipe nem equipamento. Essas clínicas veterinárias, Clínica do Forte, Cães e Gatos, Hospital Lorenzoni, Mundo Animal, as melhores de Porto Alegre, nos davam 5 atendimentos mensais gratuitos, né? Os animais sendo tratados como animais que eram de pessoas, que fossem animais de pessoas de alto poder aquisitivo, doado especificamente para a SEDA para fazer esse trabalho. Hoje não existe mais, né? Não se faz mais cirurgia de média e alta complexidade na SEDA. Por quê? Falta justamente essa visão de que é necessário incluir rede de proteção, né? Nós catalogamos todos os protetores, nós identificamos na época 64 acumuladores de animais e fizemos um trabalho em parceria com a PUC, um trabalho multifacetado, que envolveu diversas áreas do conhecimento, né? Psicólogas, psiquiatras, gestores públicos, biólogos, no trabalho com os acumuladores de animais, né? Que fizemos um trabalho inédito no mundo, porque não tem bibliografia sobre os acumuladores de animais. Esse projeto é um projeto que ele é vencedor, né? Me parece que hoje a SEDA já identificou mais alguns acumuladores e deve existir muito mais pela cidade que nós não identificamos. Então, nós fizemos um trabalho intensivo
extensivo e que ele foi reduzido, né? Ele só está retomando agora com a iniciativa do prefeito de fazer esse chamamento público diante dessa crise que se instalou há 2 semanas atrás. Foi isso. Do contrário, não sei se ele aconteceria. Agora, ele já poderia estar em curso, o trabalho com os animais já poderia estar muito adiante, ele poderia ter avançado demais em Porto Alegre, porque a seda, não agora, mas a seda é um referencial nacional e internacional de implantação de políticas públicas para domésticos, né? Eu sou convidada a ir em muitos lugares justamente isso. Por quê? Porque eu fiz um trabalho dividido por programas, né? O programa de educação ambiental nas vilas populares, esterilização de cães e gatos, o programa de adoção, o programa de adestramento de cães bravios, que era uma parceria com a Brigada Militar, com indicadores de cada programa que podiam medir exatamente o que nós estávamos fazendo, onde tinha que ser corrigido. Nós tínhamos uma equipe de quase 70 pessoas que trabalhavam conosco. Doações que vinham de tudo que era lugar, medicamento que vinha de tudo que era lugar, e a ração que aparecia. Então, claro, né, esse trabalho foi diminuído, infelizmente. E eu tenho certeza que a questão, ela foi pontuada, Regina, né? A Regina, como sendo a esposa do Fortunati, não pode ter qualquer tipo de participação no poder público, em que se os animais sofram um azar, que sofram. O problema é que ela, na seda e na prefeitura, não. E eu lamento muito isso. Eu lamento isso porque eu acho que a gente poderia ter conduzido de uma outra forma, né? Eu poderia ter ajudado muito, eu poderia ter contribuído demais, e a perseguição continua, né? A perseguição continua. Então, mais uma vez, Marquesan, o Fortunati não é candidato à prefeitura no ano que vem, né? Eu não sou candidata a nada no que vem, né? E tem que olhar, né, essa questão de uma forma diferente. Eu sei das dificuldades, né, de um prefeito diante de uma gestão pública. Afinal de contas, Fortunati foi duas gestões, ele foi prefeito. Não existe um prefeito perfeito. Não existe isso, porque sempre vai faltar alguma coisa, né? As pessoas sempre acham que falta alguma coisa e é impossível atender a todos. Mas nós, da Rede de Proteção Animal, nós, enquanto segmento que atua, que batalha, o que nós não queremos é um pré-fake. Um pré-fake que ele se posiciona de uma forma falsa na relação com os animais, de uma forma falsa na relação como ele trata a causa animal, de uma forma falsa da forma como ele demonstra entendimento e conhecimento do assunto. Eu espero que a gente possa crescer nesse tema, que Porto Alegre vislumbre a possibilidade de nós avançarmos, porque a questão animal, ela está estritamente vinculada à questão da violência, à questão da educação, a questão do respeito a todas as formas de vida. Eu só tenho, Germira, antes de passar a palavra, tenho uma informação aqui sobre os arroios. O DEMAI, segundo a assessoria da prefeitura, está fazendo um novo contrato, aumentando os quantitativos. Já realizamos dragagem em vários pontos prioritários, como Bacia do Marinha do Brasil, Canal da CB6, Arroio Cavalhada e 3 trechos do dilúvio. A ordem se dá por uma escala técnica e o próximo será no Sarandi. Ótimo. Pois para terminar, secretária Viviane Diogo, a prefeitura agora, ela vai ficar mais ou menos assim, do ponto de vista da população, acho, de todo mundo, meio que num compromisso. Se por acaso, se vier, eu espero pessoalmente que não tire as casinhas, mas se tirar as casinhas, vai ter que tirar o lixo desse valão, porque se for lá para remover já as temos casinhas, a informação ali, né? Vai ficar esquisito. Aline, que o próximo ponto, então, é nessa região, né? Então, provavelmente agora, nos próximos dias, estaremos limpos. Esse local estará... Aí saem os lixos, as casinhas e Mas eu queria, como a secretária pontuou algumas questões, eu quero esclarecer com relação à doação de recursos, né, para a Unidade de Saúde Animal Vitória. Houve, né, esse contato do privado, o interesse de fazer a doação e outros tantos, né, interessados. A doação, naquela oportunidade, ela não aconteceu porque o modelo jurídico não era possível, né? Nós atualizamos a legislação que refere ao Fundo Municipal dos Direitos Animais. Então, o recurso hoje, ele pode ser doado por intermédio do Fundo Municipal dos Direitos Animais. É um fundo que ele tem uma especificação na legislação dele, onde é que pode ser isso, a senhora conhece bem. Então, tem a participação dentro desse conselho gestor, né, desse fundo, de uma ONG, de uma entidade atuante na causa animal, que também é escutada, né, na aplicação dos recursos. Então, quem tiver interesse, né, em aportar recursos
para a causa animal do município, pode fazer por intermédio do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Eu não vim preparada com o número da conta do fundo, obviamente, mas pode entrar em contato lá com a secretaria, se tiver interesse, nós passamos os dados do fundo, da conta do fundo, para que possa aportar os recursos, e ali se faz a gestão desse recurso com transparência, né? Porque ele entra numa rúbrica carimbada, que é exclusiva para a questão dos animais. Conselho gestor. Isso, e aí é transparente para a sociedade saber onde é que está sendo investido esse recurso. Com relação às parcerias, né? Essas parcerias que a senhora mencionou, que foram construídas lá na sua gestão, elas permanecem, né? A causa animal é maior, ela não é partidária, então essas pessoas continuam auxiliando a causa animal com esses atendimentos, tratamentos, enfim, as clínicas seguem na parceria. Queria dizer que a questão da redução dos serviços, ela está diretamente vinculada à questão de recursos, né? A gente sabe que o município aí enfrenta uma crise financeira muito grande, inclusive nós, ao final da sua gestão, ficamos com uma dívida de quase 700 mil reais em albergagens externas, né? Que estão sendo pagas agora nessa gestão. Isso tudo impacta na prestação de outros serviços, uma vez que fizemos um trabalho de reduzir a albergagem externa, mas a dívida ficou daquela gestão e hoje nós estamos pagando esses valores ainda que poderiam ser revertidos em castração, em atendimento clínico e tudo mais. E o que eu queria, então, para fazer o meu fechamento aqui, pedir, né, que as pessoas acessem lá o site da Prefeitura para consultar o material que está da consulta pública lá, desse novo projeto. Ele não foi construído agora, até porque nós não teríamos tempo dentro de uma complexidade que é a questão dos animais. Em quanto tempo que nós estamos falando sobre as casinhas do Jardim do Salso, um mês, ter pensado um projeto tão grande. Casualmente, né, a consulta pública foi lançada nesse momento, mas esse projeto já vem sendo pensado, nós não pensaríamos em um escopo tão grande, né, com todos esses olhares em tão pouco tempo, então isso já vinha sendo construído. Que acessem a página da Prefeitura, que participem da consulta pública e que incentivem as adoções, compartilhem as postagens na rede social. A rede social auxilia muito, então na página ali, Direitos Animais, SMAS, além da fotinho dos animais que estão disponíveis para adoção, tem uma série de postagens que tratam da saúde de animais, cuidado com os animais. Então, à medida que as pessoas que são sensíveis, nós tivemos aí 50 mil pessoas, né, que assinaram lá um material referente aos animais, 60 mil. Se cada uma dessas pessoas, né, compartilhar uma postagem. Ou pegar um bichinho, né? Ou pegar um bichinho. Nós só temos 69, né? 1% disso adotaria todos os animais que estão lá na unidade de saúde animal, né? Então, que compartilhem para que essas informações cheguem. As pessoas precisam estar informadas e o que nós queremos, ao final de tudo, é o bem-estar dos animais. Muito bom, nós agradecemos muito às secretárias Regina Becker, do Trabalho e Assistência Social do Rio Grande do Sul, a secretária adjunta municipal do Meio Ambiente, Viviane Diogo, porque foi um ótimo debate. Nós adoramos quando as pessoas vêm debater, porque nós temos a convicção de que todo mundo sai ganhando. Olha o que as pessoas devem ter aprendido hoje sobre. Não, e eu fico feliz porque, apesar de algumas divergências, ficou bastante claro que o objetivo é o mesmo. A proteção dos animais. Eu queria agradecer o espaço, né? Dizer que eu reconheço na Viviane, né, o esforço dela em relação ao trabalho que ela desempenha. Não temos nenhuma rusga, né, entre nós. De maneira alguma. E em relação a esse valor, Viviane, da dívida dos 700 mil de albergagem, ele não estava no valor da seda na época, porque foram albergagens propiciadas por determinações judiciais de recolhimento de animais em situação de necessidade. Que daí entra em cavalo, essas coisas? Não, eram cães e gatos, por exemplo. Uma pessoa morreu e deixou 50 cães, né, sem ter para onde ir. Então, vinha uma determinação de judicial de a prefeitura se encarregue do problema. Então, não tínhamos como albergá-los e eles iam para ONGs, né, que elas eram credenciadas na prefeitura para fazer essa albergagem. Então não dava para trabalhar com um orçamento, porque nunca sabíamos qual era a demanda que vinha, né? Então teve situação assim que da noite pro dia 150 cães, né, de uma pessoa que morreu.
eu morava lá no Lami e que a SEDA teve que transferir para um local. Então, por isso, né? O resto, o recurso foi muito bem administrado e eu tenho certeza que o objetivo é um só. E eu deixo aí o meu apelo, né, para que os protetores, simpatizantes, que eles participem do ato de mobilização no domingo. Em caso de chuva, vai ser transferido para o próximo domingo, para que a gente possa participar desse ato. Vem gente do estado inteiro, né, pela defesa dos animais comunitários do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo espaço. Nós vamos ao intervalo ouvindo Carlinhos Lira, já voltamos. Se você quer ser